hoje em dia, e acho que provavelmente também sentes a mesma coisa, ninguém vai almoçar ou jantar fora, tirando se estivermos a falar ali numa zona mais conhecida, perto do trabalho ou perto da área de residência, sem ver online o registro daquele restaurante. Sim, e para ver o menu, para ver a disponibilidade, para ver os comentários, que é uma coisa que eu desde o Covid que ganhei muito o hábito, que foi estar, por exemplo, à procura de um restaurante e ver logo os comentários. Claro. E depois há aquela piada de é preferível ter 100 comentários e 5 estrelas, é preferível ter 4.000 comentários e 4.5 estrelas do que 100 comentários e 5 estrelas. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio dos Chadinhos Ecléticos. Hoje estamos aqui para mais uma conversa de café com o Nuno Fernandes da Zomato Portugal. E Nuno, muito obrigado por teres vindo aqui às conversas de café dar o teu testemunho. E passava-te a palavra para explicares mais ou menos como é que funciona a Zomato para depois passarmos para as habituais perguntas. Claro que sim. Obrigado, Gonçalo, pelo convite. De forma muito rapidamente, a Zomato é uma plataforma de descoberta de restaurantes. Portanto, aquilo que a Zomato faz, a principal proposta de valor da Zomato, é permitir-te encontrar todos os espaços onde tu podes comer e beber em Portugal. Ao todo são cerca de 52 mil que estão disponíveis, entre cafés, pastelarias, restaurantes, e aquilo que nós fazemos é dar uma identidade digital a espaços que muitas vezes ainda não conseguem ter essa existência, essa presença. Esta é a primeira camada de serviço, portanto, esta identidade digital, e depois, dependendo da maturidade que cada um dos espaços também tem, vários outros serviços, como reservas, destaque dentro da aplicação, a possibilidade de ter delivery, takeaway, pagamentos, por aí fora. Ok. E então vamos, eu tenho uma ideia que é, vamos primeiro falar sobre o teu percurso e depois se calhar vamos falar sobre a Zomato para perceber como é que as coisas funcionam dentro da Zomato. Fala-nos do teu percurso dentro da Zomato Portugal, como é que tem sido a tua experiência? É uma experiência já bastante longa. Portanto, eu juntei-me à Zomato em 2014. A Zomato é originalmente uma plataforma que teve a sua origem na Índia em 2008, foi fazendo o lançamento por vários mercados e chega a Portugal em 2014. Eu não me juntei à equipa logo no início, foi provavelmente 3 meses depois de ter sido lançada, e eu na altura já estava com 30 anos. Qual é que era o meu objetivo de me juntar? Eu já estava a ter alguns planos em relação a lançar algo relacionado com a restauração. Sim. E pensei, ok, eu não conheço muito sobre esta solução, é nova, na pior das hipóteses vou ficar a aprender bastante e depois estou mais preparado para lançar a minha própria solução, portanto pelo menos vou aprender, vou ver aqui como é que as coisas se fazem, depois daqui a uns 6 meses ou um ano logo vou à minha solução e já tenho aqui muito bem identificados os próximos passos. E como é que foi? Isso foi em que ano, mais ou menos? Isto foi em 2014, portanto 2014. Isto foi em julho de 2014. E como é que foi a tua experiência no Zomato entre 2015 e 2017? Tiveste ali um espaço importante no percurso. Houve aqui muitas... Portanto, eu quando me junto em 2014, eu junto uma área de conteúdo mesmo para fazer a recolha restaurante a restaurante da informação. Era um mundo completamente diferente, porque em 2014, antes da entrada da Zomato, os restaurantes tinham uma presença digital mínima. Então, na maioria dos restaurantes, eles diziam-te, mas porquê é que eu vou ter um menu online? Porquê é que eu vou ter as minhas informações? Vocês são de alguma entidade? Vocês são da polícia? Sim. Perguntavam porque tinham mesmo receio se havia ali alguma questão mais relacionada com inspeção, porque ninguém lhes fazia essas perguntas. E nós explicávamos que era mesmo para os utilizadores poderem encontrar. Nessa altura, a maioria dos restaurantes dizia, mas eu conheço todos os meus clientes. Pois. Eu não preciso de mais clientes. Todos estes pontos eram ditos. Inclusive tínhamos pessoas em 2014 que nos diziam, isso da internet, isso não vai a lado nenhum, isso vai acabar no próximo ano. Tínhamos todo o tipo de comentários, mas aquilo que existia era realmente uma grande falta de informação. Sim. E esse é que foi o grande contributo. Como também em 2014 nós estávamos a recuperar de uma crise financeira, começou a haver mais disponibilidade por parte dos utilizadores, portanto dos consumidores, em começar a ir à restauração e a ser mais exigente com a restauração. Sim. Essa exigência fez com que o nível dos restaurantes também fosse aumentando. Portanto, a Zomato, a lançar nessa altura em 2014, teve todas as portas para abrir e teve que bater a todas as portas, mas realmente havia uma disponibilidade maior porque estávamos mesmo na transição. Se tivesse sido em 2013 ou em 2012,
provavelmente não teria tido as mesmas condições. E eu imagino uma pessoa que tenha um restaurante que, por exemplo, alguém por exemplo, da Zomato chega lá, eu gostaria de falar sobre a nossa plataforma, e depois ele pensa, então se for uma pessoa mais velha, tem aquela mentalidade de, eu já conheço os meus, como tu disseste, já conheço os meus clientes, e essa pessoa se calhar não está aberta a fazer um estudo de mercado, ou seja, por exemplo, se as pessoas através da Zomato, eu conseguir ver que as pessoas que preferem escolher este prato ou preferem uma certa hora para reserva, e fazer este estudo de mercado para também melhorar o desempenho do próprio restaurante. Completamente. O que choca mais é que ainda hoje haja tantos restaurantes que ainda não estão completamente preparados para isso. E seja com soluções da Zomato, seja com outras soluções concorrentes no mercado, que existe ainda uma indisponibilidade por parte do restaurante de olhar para o seu negócio do ponto de vista do consumidor e não do ponto de vista daquilo que, enquanto operador de restauração, ele tem de mais-valias, mas percebendo mesmo, se eu me puser nos pés do meu consumidor, do meu cliente, o que é que ele me está a dizer? Sim. Eu costumo sempre dizer isto, que na hotelaria é hoje em dia uma boa prática, mais do que aceite, responder a todas as opiniões. Seja um hotel, um espaço de alojamento, sabe que vai responder e sabe que cada opinião é para ser respondida, é para ser adereçada, é para ser colocada nos próprios KPIs porque isso incentiva cada vez mais. Ora, nem mais. É que não só nós conseguimos perceber o que é que se está a passar, portanto, do ponto de vista analítico, conseguimos analisar e perceber o que é que de facto se passa com o nosso negócio, portanto, esse é um dos pontos muito interessantes, mas depois passamos uma mensagem ótima para um cliente que poderíamos ter perdido numa componente analógica. Podíamos ter perdido aquele cliente para sempre, porque nunca íamos saber o que é que ele ia dizer posteriormente. E terceiro, estamos a dar um exemplo incrível para outras pessoas que entram na plataforma, vejam que realmente há dias menos bons, acontece a todos os negócios, mas se perceberem que perante uma atitude ou perante uma experiência menos positiva, o restaurante teve a capacidade de perceber o que é que se passou, identificar e ainda positivamente e proativamente convidar a uma nova visita, as pessoas vão ter muito mais tendência para perceber que esse momento foi mesmo um lapso, foi mesmo um ato isolado. E estão prontos, desculpa te interromper, estão prontos a dar uma segunda hipótese, porque é aquela coisa, e é aí que se calhar o cliente se sente valorizado, porque olha e pensa, eles estão a corrigir o erro por minha causa. E se calhar se eu for, eu vou ter o dobro do desempenho e do serviço, e vou ser bastante valorizado em comparação se calhar com outros restaurantes em que eu vou e o serviço é sempre igual. Completamente. Sim. Portanto, já viste, são 3 pontos claros: o analítico, o de recuperar aquele cliente e o de estar a mostrar a outros clientes como é que se reage perante uma adversidade. Sim. Que para nós, enquanto negócio, se nós amanhã sentássemos os dois e começássemos a pensar numa ideia de negócio, uma das coisas que nós íamos dizer era: e como é que nós podemos ir buscar feedback? Onde é que nós vamos obter este feedback relevante? Como é que nós podemos agir sobre ele? Existem soluções que dão este tipo de feedback e nem sempre são utilizadas. Esse é que é o ponto de melhoria, e esse tem sido grande parte da nossa luta, tem sido evangelizar. Sim. Para mostrar aquilo que é possível fazer com plataformas como a Zomato. Perfeito. Tu és General Manager da Zomato Portugal. Exatamente. E como é que foram as tuas dificuldades iniciais? Tu também já tinhas estado na Zomato Portugal, mas dentro da parte da comunicação, de produção de conteúdo? O meu percurso, e recuperando também a pergunta que tinhas feito há pouco, portanto, eu entro para uma posição de recolha de informação, de análise de informação, que foi ótima também para ver aquilo que poderia ser o futuro da Zomato. Depois passo um ano na Índia como gestor de produto para os mercados internacionais. Foi ótimo porque estive mesmo na sede, deu-me uma visão completamente diferente, questões que eu achava que eram super importantes e que deviam ser implementadas, e dizia porque é que isto não é implementado no meu país. De repente ganha um discernimento diferente de escala. Não podemos comparar a escala em Portugal com a escala indiana, obviamente. Claro. Portugal perde muito por comparação, e foi ótimo para ter realidades diferentes mercados, porque é que um menu do dia funciona bem num mercado, não funciona no outro, porque é que as reservas funcionavam muito bem com antecedência num mercado, não funcionavam no outro. Enfim, vários pontos que esse ano eu costumo dizer que foi o meu MBA, porque deu-me uma aprendizagem. Foi um ano de muito trabalho, passado ali com pessoas que são das mais inteligentes que eu alguma vez conheci, mas mudou bastante a minha abertura e o meu posicionamento em relação àquilo que é o negócio da restauração e às diferenças entre cada um dos mercados. Depois, quando voltei, estive responsável por implementar alguns projetos na Zomato, desde soluções de pagamento, Zomato Gold, que hoje em dia é o Zomato Pro,
responsabilidades na equipa comercial, enfim, um bocadinho de tudo, de produto, a vendas, mas eu considero-me, sobretudo, acima de tudo, eu considero-me um comercial e acho que é importante desmistificar aquela questão do comercial e do vendedor. Eu sou, acima de tudo, um comercial e tenho muito gosto em vender e tenho muito orgulho em ter essa atividade. Faço muitas outras coisas por inerência, mas também sou claramente um comercial. Depois dessa parte mais ligada a conteúdo, a produto, a área comercial, saí da Zomato, portanto tive 2 anos em que tive uma experiência no Ministério da Justiça como gestor de produto. Foram 6 meses super interessantes, mas claramente não é o meu tipo de rapidez ou agilidade, portanto aí tive alguma dificuldade em conseguir colocar o meu ritmo mais empreendedor em linha com aquilo que era necessário, mas uma experiência super interessante também para me ajudar a acalmar alguns dos meus ímpetos e das minhas expectativas. Depois trabalhei numa startup de golfe, portuguesa, super interessante, uma das maiores empresas de startups de golfe a nível mundial, que é a Home19. Ótimo participar na jornada de desenvolvimento de produto, mas novamente também da comercialização e do marketing do momento em que estava dessa jornada também. E depois em 2020 volto à Zomato, já com um papel mais direcionado para a área de marketing e parcerias. Eu volto em janeiro de 2020, portanto entro no início de janeiro, e depois em março entra a pandemia, como podes imaginar, obriga ali a repensar e a refazer tudo o que estava proposto. E como é que foi entrar? Tu estavas na área de marketing, certo? Sim, portanto na área de marketing e parcerias. E como é que tu entraste, como é que foi entrar na área, ainda por cima na área de marketing, entrar numa pandemia em que de repente estamos todos fechados em casa e se calhar temos de passar tudo para o digital? Foi obviamente a altura mais complicada profissionalmente que eu enfrentei, porque como ninguém, quem diz hoje em dia que estava preparado, não estava nada preparado, não vale a pena dizer isso. Há muitos gurus que dizem que já tinham um plano B, não há plano B. Lembro-me que estávamos aqui no escritório e no dia em que começamos a perceber mais qual é o rumo que as coisas estão a tomar, porque no início da segunda-feira ainda estávamos todos mais ou menos a pensar o que era, quarta-feira a tomar algumas medidas e sexta-feira, quando arrumamos as malas, já não é com a perspectiva de voltarmos na segunda-feira. Já percebemos, vais ficar em casa. Vai acontecer mesmo alguma coisa para a qual nós não estamos preparados. E isto criou dentro de toda a organização da Zomato uma grande incerteza, até porque os mercados todos onde a Zomato estava presente nessa altura não estavam todos no mesmo nível de evolução da pandemia. Portanto, alguns países, como em Portugal, estavam a sentir muito mais a evolução da pandemia, mas na Índia ainda era sentida de forma muito residual. Portanto, percebia-se que algo vinha, mas nós estávamos a viver com algumas semanas de antecedência aquilo que depois se ia espelhando e ia acontecendo noutras localizações. Portanto, ao mesmo tempo era um exercício de alguma insanidade, porque parecia que estávamos a viver um bocadinho no futuro e a dizer, olha, estamos aqui a falar do futuro e as coisas não estão assim tão boas. Cuidado que isto ainda vai piorar mais e não sabemos exatamente como é que as coisas vão ficar. Mas perante esse cenário, e eu acho que nesses momentos decisivos em que nós não sabemos, aí é que nós percebemos realmente também a qualidade das pessoas que nós temos e a visão que nós temos. E perante essa adversidade, nós rapidamente percebemos, num mundo em que as pessoas não vão comer fora e em que a Zomato não tinha naquela altura nem delivery nem takeaway, por exemplo, e mesmo as plataformas que tinham nessa altura também ainda não sabiam exatamente como é que ia ser, mas não tendo nós essas soluções, nós não temos uma grande forma de nos manter ativos. E houve várias aplicações, inclusivamente concorrentes, que durante essas alturas de pandemia ou de maior lockdown, a única coisa que faziam era esconder-se, desapareciam, ninguém ouvia falar delas e daí a uns meses voltavam sempre que as coisas permitiam. E nós dissemos, não vamos fazer isso. Portanto, a nossa postura foi continuar a dar às pessoas a informação que elas queriam, que elas privilegiavam na Zomato, mesmo que fosse num contexto diferente. Reunimos chefes, fizemos lives, criámos uma newsletter de raiz nessa altura com um propósito zero orientado para a comercialização dos nossos produtos, mas que mantivemos desde essa altura de pandemia, que se mantém até hoje, e é uma newsletter que começou nesse contexto, que é enviada semanalmente, e ainda hoje tem cerca de 50% de taxa de abertura. Portanto, é realmente uma newsletter que foi criada num momento específico. Se não fosse esse momento, provavelmente
esta informação não tinha sido veiculada daquela forma. Nós fazíamos newsletters muito mais orientadas para o transacional puro. Sim. E de repente começámos a ter um lado muito mais inspirador, muito mais criador de soluções, de especificação das nossas parcerias, o que nós estamos a fazer, o que é que vamos desenvolvendo, mesmo para os próprios restaurantes, o que é que está a acontecer, o que é que há de interessante, que parcerias é que nós estamos a fazer, e isso mudou muito o nosso posicionamento e ajudou-nos muito a perceber que a aplicação é apenas um veículo, Sim. não é o core daquilo que nós somos. Nós somos uma plataforma de descoberta, mas nós podemos ser uma plataforma de descoberta independentemente do veículo que utilizamos. E também, enviando essa newsletter, iam também estudando o próprio mercado e depois também davam, se calhar, feedback aos restaurantes. Completamente. Não só conseguíamos passar essa mensagem aos restaurantes, como também com as marcas com que trabalhávamos, conseguíamos mostrar-lhes o que é que os utilizadores realmente estavam a privilegiar, quais é que eram os assuntos que eram mais interessantes e como é que podíamos, inclusivamente, partilhar, ajudar as marcas a fazer chegar essa mensagem aos utilizadores que estavam em casa. Portanto, muito rapidamente, numa semana, estamos a fazer sugestões com chefes, na semana seguinte estamos a associar esse chefe a um determinado produto de uma determinada marca e conseguimos criar uma história, conseguimos criar uma envolvência super interessante para as marcas que na altura estavam, eu não vou dizer que congeladas, mas ainda um pouco com muita indefinição em relação àquilo que podiam fazer. E como do lado da Zomato não havia uma guideline específica, porque todos os mercados também estavam a ter os seus constrangimentos, tivemos essa liberdade de poder fazer com imensos frutos e depois exportar esse modelo também para outros mercados. E como é que foi o pós-pandemia? O que é que achaste de reação do público, do mercado, a de repente podermos ir jantar fora, podemos entrar num restaurante com máscara, mas certo, podermos nos sentar à mesa com outras pessoas? Como é que tu viste o mercado? Foi uma loucura, porque nos primeiros momentos de 2020 em que houve alguma reabertura do mercado, sim, acho que, se não estou em engano, em setembro de 2020, de repente tudo começa a disparar. De um dia para o outro, os restaurantes não estavam minimamente preparados para lidar com o número de pessoas. Muitos restaurantes ainda não conheciam bem as regras, o que é que tinham de pôr, o que é que não tinham de pôr, que número de lugares ao ar livre é que tinham de assegurar, mas as pessoas estavam completamente desejosas de poder voltar aos restaurantes. Isso nós notávamos mesmo. Muitos utilizadores escreviam-nos, simplesmente enviavam-nos um e-mail a dizer: que saudades que eu tenho de poder utilizar a aplicação, que saudades que eu tenho de poder ir a um restaurante. Sim, sim. E utilizadores que nos diziam parte da minha sanidade mental. Nós enviávamos alguns questionários para perceber também o que é que os utilizadores estavam a pensar, qual é que era o posicionamento deles, e muitos deles diziam que para melhorar a própria saúde mental deles, ir aos restaurantes era uma parte completamente essencial. Pois. Não estar a cozinhar ali em casa, não estar a convívio com as pessoas também. Era completamente essencial para manter ali bons hábitos de convivência e de felicidade também. Portanto, as pessoas voltaram com uma vontade imensa, encheram os restaurantes ainda não sabiam muito bem como adaptar-se. Sim, sim. Havia também um número de regras que às vezes era um bocadinho complicado de se tornar mais percebido, e percebemos que, embora tenha havido depois um confinamento, alguns meses mais tarde tenha voltado um confinamento, percebemos que era mais uma rotina. Era algo que se ia implementar. Em determinados momentos iríamos estar um pouco mais confinados, iríamos ter outras regras, e noutros momentos teríamos essa explosão de pessoas a frequentar os restaurantes. E eu sinto que foi a partir desse momento que os próprios restaurantes perceberam: ok, então se isto vai funcionar por fases, por etapas, vamos preparar-nos o melhor possível. E a partir daí os restaurantes já não estavam, embora ainda estivéssemos com algum confinamento, os restaurantes já não estavam só em modo de sobrevivência, já estavam a perceber como é que podiam adotar novas soluções, tirar partido da nova situação. E com base numa situação que não era a ideal, pois, até porque não era a situação de base, ninguém abriu um restaurante a pensar... não havia precedente. Claro, não havia nada, nenhum país, nenhum modelo em que pudessem dizer: eu sei perfeitamente que se isto acontecer eu vou passar para A. Sim. E vimos então muitos restaurantes a preparar-se, a terem as suas próprias frotas de estafetas, a criarem as suas próprias janelas no próprio restaurante para terem takeaway e para terem delivery. Portanto, percebemos que alguns restaurantes quiseram tornar este modelo como parte da sua estrutura, e houve uma ótima evolução, e uma evolução muito grande daquilo que tinha estado relativamente estagnado nos anos anteriores, e de repente teve uma ótima evolução por parte do utilizador. Então teve uma evolução brutal. Hoje em dia, e acho que provavelmente também sentes a mesma coisa,
ninguém vai almoçar ou jantar fora, tirando se estivermos a falar ali numa zona mais conhecida, perto do trabalho ou perto da área de residência, sem ver online o registro daquele restaurante. Sim, e para ver o menu, para ver a disponibilidade, para ver os comentários, que é uma coisa que eu desde o Covid que ganhei muito o hábito, que foi estar, por exemplo, à procura de um restaurante e ver logo os comentários. Claro. E depois há aquela piada de é preferível ter 100 comentários e 5 estrelas, é preferível ter 4.000 comentários e 4.5 estrelas do que 100 comentários e 5 estrelas. É um paradigma que mudou completamente. O que nós sentíamos era, pré-pandemia, os comentários eram super privilegiados, sem dúvida, mas havia um grau de experimentação. Nós estávamos disponíveis, quer por uma questão de budget, quer por uma questão de simplesmente experimentação, é algo diferente, em dizer, ok, eu ainda não sei muito sobre este restaurante, os comentários ainda não me permitem bem perceber com 90% de certeza que tipo de experiência é que eu vou ter, mas mesmo assim eu arrisco. Eu vou ao jogo, eu arrisco. Então, ok, se não for, vou ficar um bocadinho aborrecido, mas não é o fim do mundo. Sim. Depois da pandemia, ou durante a pandemia, com oportunidades contadas de ir almoçar fora, jantar fora, mesmo em termos de budget, não houve a mesma disponibilidade para toda a gente para poder estar a voltar. Essas experiências tinham de ser muito mais precisas, muito únicas, mais satisfatórias. A experiência foi elevada em termos de requisitos. E isso faz com que os utilizadores sejam hoje, os consumidores, sejam muito mais exigentes, sejam muito mais específicos. Portanto, ninguém quer ir a um restaurante e pensar que ele não está aberto naquele horário. Portanto, não só ver os horários, como inclusivamente poder fazer reservas online, torna-se uma necessidade incrível. Para a maioria dos restaurantes ainda não é, mas para nós, enquanto utilizadores, já é. E isso leva a que alguns restaurantes, percentualmente poucos, que compreenderam e que durante a pandemia e pós-pandemia fizeram essa evolução, estejam hoje mais equipados para se tornar protegidos contra futuros problemas que possam existir do que outros restaurantes que sempre fizeram tudo bem. A única coisa que fizeram mal foi fazer tudo como sempre fizeram. E esse é que foi o verdadeiro problema. Sim, porque nós até já fizemos um episódio, eu e o João, que nós falámos sobre esse problema de que marcas que não vão estudando o mercado, não vão estudando o público, vão sempre pensando, eu faço isto, eu sempre fiz isto nos últimos 20 anos, vou continuar a fazer, e depois acabam por falir, pronto, são coisas da vida. Mas ótimo. E que skills, que técnicas é que tiveste a aperfeiçoar e aprender quando começaste a ser General Manager? Todas. Eu acho que como fui passando, tenho a certeza, como fui passando entre várias funções e tive vários cargos diferentes ao longo do meu processo na Zomato, quando de repente tens um cargo que coloca alguma expectativa também da tua equipa em relação àquilo que tu estás a fazer em toda a linha, portanto já não é só departamento a departamento, tu precisas de conseguir garantir que o teu foco, que geralmente é único, super afiado, super direcionado para uma determinada área, para mostrares o orgulho que tens nela, como consegues fazer crescer, como consegues envolver as pessoas à volta dessa área ou desse projeto, de repente passa a ser super amplo. Então todas as diferentes áreas, todas as diferentes iniciativas têm de ter a atenção, a análise, a ponderação, o reconhecimento necessário. E isso obriga a avaliar o negócio de uma forma completamente diferente e também a garantir que a alocação de tempo também é diferente. Antes permitia alguma organização de tempo um bocadinho mais rígida, hoje em dia não. Acho que o primeiro ponto que as pessoas têm de perceber quando estão à frente de um projeto, sobretudo se tiver uma índole de startup como o nosso, é que estão a servir uma organização e estão a servir as pessoas dessa organização, e isso significa estar disponível para elas, independentemente daquilo que são as nossas agendas do dia-a-dia, garantir que estamos disponíveis para resolver coisas que muitas vezes só nós é que podemos dar esse enquadramento, ouvir dessa forma, compreender, às vezes nem sequer falar, mas simplesmente compreender e processar para poder juntar as peças do puzzle e ir garantindo que dia-a-dia o puzzle está mais completo, está mais estruturado. Sim. Exatamente. E como é que tu olhas para a questão, eu em off tinha falado disso, como é que tu olhas para a questão de delegar? Ou seja, que tu se calhar tiveste de começar a perceber que era uma coisa necessária. Sim. Normalmente
quem está, os chefes, os bosses, normalmente têm essa percepção que às vezes é preferível delegar não só por uma questão de tempo, também por uma questão de competência, porque há sempre, lá está, eu já disse isto em vários episódios, há sempre alguém melhor do que nós em alguma coisa, nós não somos perfeitos. E como é que tu olhas para isso da questão de delegar? Eu acho que em primeiro lugar, eu acredito muito que quem leva de A a B não é quem leva de B a C, nem quem leva de C a D. Portanto, há um momento em que nós conseguimos ter um determinado nível de impacto fruto das situações. Lá está, na pandemia, determinados perfis surgiram devido à situação em que nós estávamos. Se não fosse essa situação, provavelmente outros perfis teriam tido outro desempenho também. E aqui também a minha própria chegada a este cargo e o assumir deste cargo também vem com base em todos os settings, todas as condições que levaram até isso. Eu não era, por definição, uma pessoa que tivesse muita facilidade em delegar. Como tinha uma perspectiva e uma visão muito própria, uma boa capacidade de trabalho e de fazer acontecer, acabava por fazer eu, na maioria das vezes, mesmo que algumas vezes isso prejudicasse um pouco a minha distribuição de tempo, acabava por preferir ter menos equilíbrio na minha distribuição de tempo, mas ter mais ownership sobre aquilo que era o meu processo. Sim, sim. Hoje em dia, os processos, na verdade, quase nenhum deles é meu. Portanto, os processos que eu tenho para garantir que tudo está a funcionar acabam por estar super acoplados a outros departamentos, a outras pessoas com as quais eu tenho de colaborar todos os dias, e se não colaborar mesmo ativamente com elas, não funciona, nada Sim. funciona. Portanto, eu tive que aprender a delegar de forma bastante dura. A transição é bastante dura, não é propriamente uma transição faseada, porque se eu não o fizer, não só os departamentos e as pessoas que estão na empresa não conseguem fazer o seu trabalho, portanto, como eu também não consigo perceber exatamente qual é que foi o ponto que evoluiu. E se calhar o trabalho também acaba por não ser bem feito, porque pronto, o dia tem, lá está, como tu disseste, por uma questão de tempo, preferias no início se calhar ter um menor equilíbrio de tempo. Sim. E se calhar tu agora pensas, é bom delegar porque assim eu posso alocar o meu tempo noutras coisas e eu não consigo fazer tudo. O dia tem 24 horas. E também tem a ver com alguns processos mentais de, por exemplo, perfeccionismo. Havia algum perfeccionismo que eu tinha que neste momento não tenho o mesmo nível de perfeccionismo. Sou muito mais interessado por algo que corre bem, que se manifesta e que existe com imensa margem para melhorar, do que algo que demora muito mais tempo para se manifestar, para surgir perfeito. Portanto, prefiro de longe ter processos iterativos em que conseguimos ir melhorando, mas já temos algo com que trabalhar. Sim, depois seja com feedback do cliente, com feedback interno, com feedback externo, com todo o tipo de validações que possamos ter, ir melhorando. E isso também traz uma leveza em relação a levar os projetos de A a B, de finalizar, de entregar. Não perde-se aquela capacidade que tens de estar a fazer o tick na checklist todos os dias, acaba por não se aplicar tanto a uma pessoa que está a gerir propriamente uma empresa, porque todos os processos acabam por ser muito mais fluidos. Começam hoje, mas nem sempre acabam. Por isso, às vezes, também é bom tu definires milestones que são um bocadinho mais, quando fazes zoom out, consegues percebê-las melhor. Sim. Porque senão este processo depois também tem essa parte mais difícil de poderes nem nunca perceber, ok, já mexi a agulha significativamente o que achava em relação a este processo ou ainda não. E por isso teres estes mecanismos para poder fazer aquele sanity check e verificar, sim senhor, afastei-me e percebo o quanto já mudou, o quanto já evoluiu face àquilo em que tínhamos começado. Há uma pergunta que nós fazemos a vários convidados e tu não vais ser exceção, infelizmente, mas é por curiosidade, gostavas de ter dito a ti próprio alguma coisa quando começaste? Ou seja, tendo em conta o conhecimento que já sabes todo hoje. Muitas. Tudo depende para foco neste âmbito, tudo depende se estamos a referir quando comecei a estudar, se quando cheguei a este cargo, se quando cheguei à Zomato, se quando cheguei ao ponto profissional, mas se calhar separando e cobrindo só cada uma delas muito rapidamente. Eu sou licenciado em tradução, portanto o meu background leva-me a achar que ia trabalhar sozinho, queria ter uma componente em que
nunca tivesse de ensinar nada aos outros, não tivesse de colaborar com os outros, pudesse ser um profissional liberal, quieto, no meu canto, sem nenhuma dependência. E foi para isso que eu me preparei, foi isso que inclusivamente todas as provas ao longo do ensino também me iam passando e eu convenci-me perfeitamente disso. Portanto, ficou super claro para mim que esse seria o meu caminho, portanto tinha de me tornar um especialista competente, mas um especialista. É isso, ponto. Depois, as minhas experiências profissionais foram-me levando por um lado e foi sobretudo no IKEA que tive esse momento de realização. Eu fui trabalhar como tradutor, portanto, novamente dentro da minha caixa também, mas existia alguns dias em que obrigatoriamente qualquer pessoa que estivesse a trabalhar na empresa tinha também de estar na parte de atendimento ao cliente, na parte da loja, a ajudar comercialmente, em apoio ao cliente, comercialmente, como nós lhe quisermos chamar. E as pessoas viviam um bocadinho às vezes aterradas disso. Mas eu sou um economista e agora tenho de estar aqui. Eu sou um tradutor e agora tenho de estar aqui. Sim. Não foi para isto que eu fui contratado. E eu lembro-me dessa ansiedade toda, vestir a farda, ir para a parte comercial da loja e sentir, e agora? O que é que eu faço? Se as pessoas falam comigo, eu não quero ser isto, foi para isto, eu não estudei para isto, não é isto todo. E no momento em que eu me tornei útil à primeira pessoa que veio ter comigo, eu senti, não, é só isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu não quero fazer outra coisa que não seja, seja isto. Se estou a vender, se estou a aconselhar, se estou a conseguir direcionar, a verdade é que isso nem me importa tanto. Não é isso que mais importa. Mas conseguir perceber que tenho essa capacidade e poder ter essa capacidade junto do público, junto do consumidor, foi realmente uma das minhas grandes aprendizagens. Portanto, já temos aqui duas. Em primeiro lugar, nem sempre dar ouvidos àquilo que é o sistema mais tradicional, e neste caso de ensino, e em relação à caixa em que nos possam colocar. Sim. Porque nós, enquanto estamos a estudar, se calhar contigo já não foi bem assim, já avançámos um bocadinho em termos de sistema de ensino, mas no nosso tempo nós víamos as saídas profissionais muito limitadas. Não havia um leque verdadeiramente desenvolvido de se eu não for isto, eu não sei o que é que vou ser. As nossas saídas profissionais eram muito limitadas, independentemente depois de podermos transformar-nos e termos tudo, mas enquanto estávamos no processo de ensino era tudo muito compartimentalizado. Cada curso tinha 4, 5 saídas e era aquilo que nós tínhamos. Na altura devia ter tido, teria sido ótimo se o Nuno de hoje tivesse chegado e tivesse dito: esquece isso, aprende o que tens a aprender, se gostas, força, se é a tradução que queres fazer, não seria, mas se é a tradução que queres fazer, força, aproveita, mas percebe que isto é só o ponto de partida. Isto está muito longe de ser o ponto de chegada. Pois. E não precisas de ser formado em economia, em gestão, o que quer que seja, para mais tarde poderes adaptar a esse mundo. Portanto, esse seria um primeiro ponto. O segundo seria, não tenhas medo da vertente comercial. Abraça, dá aso ao contacto com o cliente, com o consumidor. Vai ser sempre desconfortável, é verdade. Nunca há um momento em que tu acordes de manhã e até podes pensar: boa, vou fazer, vou vender, vou atingir um objetivo, vou superá-lo. Podes pensar isso, mas no momento em que estás a fechar a porta do carro, a entrar na porta do espaço, há sempre um frio que te vem à barriga, há sempre um desconhecido. Isto nunca fica completamente normal. E se fica, eu ainda não descobri como é que pode ficar. Nunca fica completamente normal. Mas saber viver nesse desafio, saber viver nesse desconforto é incrível. Porque só assim é que tu sentes que te superaste, só assim é que tu sentes que conseguiste fazer a diferença. Saíste da zona de conforto. Completamente. É a única forma que tu tens de fazer. Agora, eu acho que é um bocadinho como às vezes os cantores dizem, longe de mim que sou terrível a cantar. Somos dois. Pronto, mas provavelmente já assististe algumas vezes a intérpretes dizerem: isto nunca fica fácil. Antes de ir para o palco, o concerto pode correr melhor, a minha performance pode melhorar, mas eu nos 2 minutos antes eu fico nauseado, fico nervoso, fico sempre, a partir do momento em que entro, muda. Mas eu sinto sempre isso. E eu sinto também um bocadinho o mesmo em relação a isto. Mas eu acho que isso até é uma forma, é um processo para interiorizar e ganhar essa consciência e poder fazer esse papel ainda melhor. Portanto, diria claramente: não tenhas medo da vertente comercial, não tenhas medo de ser e de te assumir como um vendedor,
porque isso é muito mais um elogio do que qualquer tipo de algo menos positivo que te possam tentar colocar. Sim, ótimo. Acho que esses seriam dois conceitos. Dois conceitos perfeitos. Que daria... Pá, eu concordo perfeitamente, porque é uma das coisas que nós temos ouvido nos últimos episódios, é que a importância de vender, porque estamos a representar uma marca, etc. Mas é que há pessoas que se calhar têm nascem com aquele talento de saber vender, de saber persuadir, outras que vão adquirindo esse conhecimento, mas no final do dia uma pessoa tem de pensar, quando está a vender, pensa que eu quero acrescentar valor na outra pessoa. E é, por exemplo, por acaso, é um dos motivos pelos quais eu e o João começámos este podcast, é para acrescentar valor às pessoas. Pronto, mesmo que não haja um bocadinho, possamos ajudar um bocadinho, e é isso, basicamente. Antes de acabarmos aqui o episódio, Nuno, queres dar algum input sobre a Zomato? Sim, aquilo que eu gostava de deixar, e obrigado também por essa oportunidade, é deixar aqui temos uma equipa de 30 pessoas que trabalham todos os dias e que fazem um trabalho incrível para conseguir levar o melhor produto, nas melhores condições, fazer evoluir as nossas funcionalidades, ter um contacto com os restaurantes todos os dias, com as marcas, e essa equipa é realmente incrível naquilo que consegue trazer e naquilo que consegue fazer, com pandemias, sem pandemias, com maiores autonomias, com maiores responsabilidades, e vários são os desafios que aí vêm pela frente, que também são bastante interessantes, que também a breve trecho também serão comunicados. Aquilo que eu queria deixar, além desta valorização para o consumidor, saber que nós não somos aquela .com without a face, nós sim, na verdade temos uma equipa que está aqui, vocês podem vir ao nosso escritório, podem visitar, falar connosco, entrar em contacto, tão simples como abrir a aplicação, entrar no chat, falar connosco, terão alguém a responder-vos, independentemente de todos os automatismos, terão alguém a responder-vos à vossa questão, e muitas vezes são questões que nem estão diretamente relacionadas com o restaurante, e nós estamos aqui super disponíveis e com imensa vontade de receber esse feedback. E outro ponto super importante é, não deixem de visitar e de apoiar os vossos restaurantes favoritos, e quando eu digo visitar e apoiar, significa também passar-lhes este feedback, ou seja, quando visitam um restaurante, vocês até podem achar, este restaurante tem muitas opiniões, porque é que eu vou escrever uma opinião não conta, sim. É mais uma em 1000, nós também sabemos que 80% vê as opiniões e depois só os 20% é que vão realmente escrever esse conteúdo, mas pensem que esse feedback é super importante para o restaurante. Nós não nos sentimos completamente à vontade em dar a nossa opinião enquanto estamos no restaurante. Eu percebo, o restaurante ia adorar que sim. O utilizador, o consumidor, não se sente tão à vontade. É perfeitamente ok. Mas no final, fazer um exercício crítico de perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, verdadeiramente com um espírito de como é que esta experiência pode ser melhor. Como é que se eu amanhã, ou alguém que eu gosto amanhã, vier a este restaurante, o que é que eu posso dizer para que ele crie uma experiência ainda melhor? Este feedback é super importante, não custa nada, além de algum tempo e de algum espírito crítico, não custa nada, é ótimo para nós melhorarmos a nossa arte de crítica gastronómica, e para o restaurante pode ser super valorizável, porque este feedback de forma regular, de forma consistente, ajuda muito a perceber qual é que é a direção do seu próprio negócio. E como estávamos também a falar há pouco, analisar e ter a capacidade de analisar e perceber o negócio, noutros setores investem-se milhares de euros para tentar, às vezes de forma até um bocadinho desconhecida, perceber o que é que acham sobre nós, o que é que está a acontecer. Neste caso, nós temos essa possibilidade de contribuir e temos a possibilidade de passar esse feedback ao restaurante. O restaurante, com esse feedback, vai ficar mais preparado para tomar melhores decisões e para acolher melhor todos nós enquanto consumidores futuros também. Perfeito. Obrigado, Nuno, por teres vindo aqui às Conversas de Café. Ora, essa, vamos deixar na descrição todos os links em relação ao Nuno e à Zomato Portugal para darem uma checada, e espero que tenham gostado, e obrigado, Nuno, pela disponibilidade. Ora, essa, muito obrigado. Foi um obrigado. Prazer. Portanto, malta, espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso segmento Conversas de Café. Os links que foram mencionados durante o episódio estarão na descrição. Sigam-nos na plataforma em que nos estiverem a ouvir, e vemo-nos para a próxima.